E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Liguei o microfone? Liguei. Seguinte, já se inscreveu no canal? Importante. Chegando a 50 mil, vou fazer um sorteio de 5 livros de teologia bem legais, tá bom? Então vai se inscrevendo, passe adiante esse vídeo. Você gosta do canal, você tem vindo aqui, se inscreva, ative o sininho, as notificações. Vamos lá, vamos chegar a 50 mil inscritos, fazer o sorteio e rumo ao 100k, beleza, gente? Hoje quero pensar com vocês sobre os 3 L's que fazem parte da vida do cristão. Na verdade, espero que não os 3 ao mesmo tempo, mas em algum momento da vida a gente pode passar por esses 3 L's. São 3 L's, os 3 L's que dizem respeito à cruz de Cristo. Reações à cruz de Cristo. Quais são os 3 L's que são reações à cruz de Cristo? Aqui, ó, até dinâmico, com um papelzinho e tudo. Os 3 L's, tá? Os 3 L's. E esses 3 L's aqui são importantes para nós entendermos a cruz de Jesus, a nossa reação a essa cruz. Então nós temos aqui esses 3 L's. O primeiro, ou não tem uma ordem, o importante é o do meio, tá? Então nós temos aqui legalismo, liberdade, libertinagem. Legalismo, liberdade, libertinagem. Eu tive essa sacada dando uma aula sobre o sacrifício de Jesus. E, cara, eu falei, preciso gravar um vídeo sobre isso, porque é incrível como nós cristãos, né? Isso desde o Novo Testamento, já, aliás, desde o Antigo Testamento, é incrível. Deus chama o povo para o quê? Para a liberdade, tá? Deus chama o seu povo para liberdade. E em Cristo isso fica muito claro, né? Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Somos livres. Eu sou livre para dançar? Eu sou livre para pular? Não, eu sou livre da penalidade eterna do pecado. Eu sou livre de uma vida da escravidão no pecado. Eu sou livre das obras da lei. Eu sou livre, esse negócio das obras da lei eu sei que é discutível, né? Mas eu sou livre disso, da condenação eterna do pecado. Da condenação temporária não dá para fugir muitas vezes, né, gente? Tem pecado que você comete aqui e você vai pagar aqui, tá? Você vai sofrer as consequências aqui. Mas a consequência eterna do pecado, nós somos libertos. Se estamos em Cristo, somos livres do pecado, da consequência eterna do pecado. Somos livres, inclusive liberdade em Jesus significa ser escravo de Deus, ser servo do seu irmão. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. Agora, é incrível como a gente não sabe andar no caminho do meio. Alguém já disse que o caminho do meio é o melhor, tá? A gente não sabe andar no caminho do meio. Quais são os excessos da liberdade, então? Quais são os desvios que nós temos ao redor da liberdade? Bem, ó, tá vendo aqui? 3 L's, né? O do meio é a liberdade. Nós temos, então, o legalismo. Gente, legalismo. O legalista acredita que vai para o céu se cumprir todas as regrinhas. Não importa se o coração dele está destruído, não importa se ele está, ele nem ora direito no próprio coração, ele só cumpre as regrinhas. O legalista, tanto no tempo de Jesus como no Antigo Testamento, ele só está preocupado com a parte exterior da lei, ele só está preocupado com aquilo que é visível. Agora, Jesus vem tornar muito mais claro. Bom exemplo, a lei, se você foi pego em adultério, caixão para você, você vai ser apedrejado. Agora, se ninguém te pegou, o importante é você manter a aparência, mesmo que Deus saiba, pensando na mentalidade daquela época, que não é muito diferente da mentalidade de hoje. Agora, Jesus, ele vai na raiz do adultério. Meu irmão, se no teu coração tu ficar desejando, já Elvis, cai de joelho pedindo perdão, tá? O legalismo não está preocupado com a vida interior. O legalista, ele está preocupado com a sua aparência. O legalista, ele acredita que se ele fizer tudo certinho, ele vai para o céu. Mas o problema do legalista é que quando ele não acerta, ele se culpa demais e ele procura fazer, ele não quer agradar a Deus
por agradar a Deus, ele quer ser encontrado sem mancha. A questão não é agradar a Deus, a questão é ele estar puro. Percebam que para o legalista o importante não é Deus, o importante é ele e a lei. Até tem uma definição que eu achei legal aqui: legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. O legalista acredita que vai para o céu não porque Cristo morreu na cruz por ele, não. Ele vai para o céu porque ele faz as coisas certas. O legalista gosta que as pessoas vejam a sua espiritualidade. Inclusive, eu chamo isso aqui no canal de espiritualidade circense, né? É um pouco dessa espiritualidade circense. O legalista, ele quer ser visto, ele quer receber os aplausos. O legalista quer... E hoje em dia, o legalista, ele consegue de alguma forma até mais visualização, porque o cara pode fazer um stories com ele orando, com ele chorando, percebam? E é isso que o legalista faz. Ele quer que as pessoas vejam a sua espiritualidade, mas não em obras de justiça, mas na prática de uma lei morta. E existe o legalista também, aquele doutrinário, né? Aquele legalista que ele acha que vai para o céu porque acredita na doutrina correta. Ele não tem uma vida com Deus, ele não tem intimidade com Deus, não que isso também seja garantia, né? Olha como o legalismo já começa a brotar na gente, né? Mas assim, ele não tem uma vida espiritual bem formada em Deus, né? Uma intimidade com Deus. Ele só tem as doutrinas corretas. E isso pode levar o cara, inclusive, a apostatar, né? Então assim, mas tem gente que acha que não, que ter a doutrina correta garante a salvação para o indivíduo, mas ele mesmo não tem uma vivência com Deus. Isso também é uma forma de legalismo, porque você acredita que vai para o céu porque acredita nas coisas corretas, e isso é muito perigoso. A nossa tendência de quem estuda teologia, de certa forma, é cair num legalismo. Muitos pastores e líderes podem cair facilmente num legalismo. Por quê? Porque a gente começa a ter uma ideia, uma teatralidade da fé. A gente começa a aparentar ser uma coisa, mas no fundo a gente não é. Isso é legalismo, tá? E às vezes, claro que às vezes a gente tem consciência disso, de que está sendo só um personagem. O pior é quando a gente nem tem consciência disso e acredita mesmo que se eu não orar, se eu não jejuar, eu não vou para o céu. E o problema do legalista é que ele julga as pessoas. O legalista adora julgar os demais. E isso é um problema. Agora, qual o outro extremo, tá? O outro extremo, meu amigo, é a libertinagem. O libertino é aquele que zomba das regras. O libertino não julga ninguém, mas também não quer ser julgado. O libertino diz que só Deus pode me julgar. O libertino, ele não cumpre nenhuma regra. O fariseu, ele exalta a regra. O libertino, ele cagou para a regra. O libertino, ele não tá nem aí para as regras, ele faz o que ele quer, o importante é que ele ama as pessoas, ele ama Deus e é isso que importa. We are the world, you are the children. É isso aí. O libertino, ele não tá nem aí para as regras, ele acha que só se ele pedir perdão para Deus dos pecados que ele comete a todo momento e a graça de Deus vai perdoar ele, é isso. Enquanto que o legalista não consegue descansar na graça diante do pecado, o libertino, ele está em coma. Enquanto que o legalista não consegue descansar nas garras da graça, o libertino vai abraçando, abraça e fica lá e se folga. Ou seja, não entendeu também a cruz de Jesus. Então, nós temos muitas dificuldades com esses 3 L's. Essa que é a verdade. Ou a gente cai num legalismo, ou a gente cai numa libertinagem, onde tudo pode, não existe mais regra, e a gente precisa aprender a viver em liberdade. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Mas ao mesmo tempo, se eu vou ler Romanos capítulo 6, eu vou ver que eu sou escravo de Deus. Se eu sou escravo, eu sou súdito de um reino, né? Se eu sou súdito, eu tenho regras para cumprir. Agora não são essas regras que me salvam, né? Agora quem é salvo cumpre as regras. É isso que a gente não entende, temos muita dificuldade. Então, que a gente medite na graça de Deus, essa graça que, como Paulo diz a Tito no capítulo 2, nos impulsiona a viver de maneira piedosa. Agora, aquele que pratica piedade, aquele que procura ter uma vida, obedece às regras, né? Obedece à lei do amor, é alguém que entende, né, o poder dos 10 mandamentos, o sermão do monte. Agora,
aquele que está na liberdade em Cristo, ele está em Cristo e ele sabe que ele vai cair, que ele vai tropeçar e ele sabe que não é o cumprimento dessas regras que o levará para o céu, mas é o sacrifício de Jesus, a fé no sacrifício do Cristo. Então, a fé, ela não, as obras não me salvam, é a fé, mas uma fé sem obras, né? Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, mas uma fé sem obras também denuncia, tá? Agora, a libertinagem também é outro problema. Eu não obedeço a nada, só Deus pode me julgar, eu não tenho nenhum compromisso moral com a igreja, com o cristianismo. É isso aí, o importante é que eu conheço a Deus. Será mesmo? Será que conhecemos a Deus? Gente, se você quer entender um pouquinho mais esse assunto, porque aqui é um videozinho de 10 minutos, eu quero convidar você a ouvir este podcast que está passando aqui. O link está na descrição desse vídeo. É um podcast que eu gravei com o Igor Miguel, ficou demais. Um papo ali de 40 minutos explicando um pouquinho mais liberdade, libertinagem e legalismo, tá bom? Obrigado, se inscreva no canal e comente aqui, vamos discutir um pouquinho mais esse assunto. Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo. Enquanto ele não vem, a gente vai na liberdade.